carta de João, capítulo 3. Mas antes eu gostaria de convidar você, antes de você abrir na carta, na epístola de 1 João, você abrir João 8,47. A gente conhece muito o 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu gostaria que você abrisse em 8,47 para que a gente entendesse qual é o propósito da pregação, por que estamos aqui, tá? Em 8,47 de João, e afirma assim, como texto base que eu quero usar para argumentar a você que nós devemos estar ouvindo a palavra de Deus. Diz assim, olha: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, né? Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Porém, eu quero aplicar aqui, quero aplicar aqui para nós a primeira parte do texto. Ele fala assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então eu creio que você que está aqui esta noite é de Deus e ouve as palavras de Deus. E a segunda parte do texto, que se refere àqueles que estavam em perseguição a Jesus, que estavam contestando o seu ministério, suas palavras, acredito que não se refira a nós, né, que não dão ouvidos à palavra de Deus. Se você está aqui, logicamente, você dá ouvidos à palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus por isso. E vamos para a primeira carta de João, no capítulo 3, fazer essa leitura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração.
Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é justo do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante dele. Não nos acusar, temos confiança nele, diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esta é a palavra de Deus que foi colocada diante de nós nessa noite. E um breve pensamento eu quero expor aqui para vocês, como introdução. Afirma assim: o grande amor de Deus nos foi manifesto, e neste amor, quem o tem de forma original são aqueles que não manifestam infidelidade, mas pelo contrário, com toda fidelidade adquirida pelo amor de Cristo, em contrapartida adquirida pelo homem mediante Cristo. Este amor não depende do homem, mas unicamente de Deus. Este amor de Deus, quem tem, assemelha-se ao amor dele. Entretanto, este amor, que se manifestará na vinda de Cristo, purificará todo aquele que nele tem esta esperança de sua vinda. Assim como ele é puro. Jesus manifestou-se para tirar os pecados do mundo, pois nele nunca existiu pecado algum. Pois teria que ser assim: o justo pelo injusto, o puro pelo impuro, o santo pelo pecador, o primogênito pelos adotados filhos de Deus. Então a primeira coisa que eu quero colocar diante dos irmãos aqui é o tema dessa mensagem hoje. E o tema é: se filhos do Deus Santo somos, santos em amor seremos. Vou só repetir para vocês tentarem gravar aí, tá bom? Se filhos do Deus Santo somos, santos em amor seremos. Tá bom? A primeira coisa está no versículo de 1 a 6, e eu desenvolvi o seguinte tópico na primeira coisa: devemos ver o grande amor de Deus por nós, pois pelo seu grande amor somos purificados por este amor. Jesus manifestou para tirar os pecados, pois nele não há pecado algum. A primeira coisa que nós vemos de 1 a 6, desses versos de 1 a 6, do capítulo 3 aí da carta de João, é que a manifestação do Filho de Deus não foi uma coisa em vão, não foi uma coisa debalde, como diz Paulo. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa antiga, quadrada, não foi uma coisa, Deus não estava equivocado, não, Deus não errou, não. Deus não estava em dúvida, Deus não ficou mais para lá do que para cá, de forma alguma. Deus tinha certeza do que estava fazendo. Manifestou o seu Filho, manifestou e entregou o seu Filho para que purificasse o mundo em amor, porque o ato de Jesus não foi por dor, não foi por obrigação, mas foi por amor a todos nós. O ato que Jesus se entregou, porque Jesus quis se entregar no propósito, no projeto de Deus para as nossas vidas. Então ele fez com amor, certo? A purificação do mundo, a purificação do pecado em amor. Na religião nós aprendemos que aquele Cristo que está pregado na parede, triste, cabisbaixa, derrotado, miserável, desgraçado, que não tem mais jeito, não sai daquela cruz pregada, nós aprendemos com a religiosidade que esse Cristo é tudo isso mesmo: derrotado, miserável, desgraçado, e não sai dali, está pregado ali. Porém, a Bíblia nos ensina que o Deus de amor nos enviou o seu Filho para que em amor nos purificasse de todo o mal, nos livrasse de toda maldade, nos livrasse das garras de Satanás.
E por isso que eu faço referência ao versículo 3 do capítulo 3, do versículo 8b. Preste atenção aí, no mesmo texto que você está aí, no capítulo 3, versículo 8b. Eu faço referência às palavras de João essa noite, para que nós possamos entender. Para isto manifestou-se o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus não se manifestou com fúria contra o pecador. Jesus não se manifestou com ódio contra o pecador, para destruir e acabar com o pecador. Jesus se manifestou em amor pelo pecador, para destruir os seus pecados. Às vezes, quando pensamos no pecado, logo nos entristecemos, logo pensamos, tem alguém que está me acusando, estão me condenando, estão me crucificando, estão me julgando. Mas eu quero dizer para você, quando Deus nos revela o pecado que há em nós, a nossa consciência pelo Espírito Santo, vem do Espírito Santo, a nossa consciência que estamos pecando, é porque o amor de Deus é tão grande por nós, e Deus se preocupa, Deus sabe que aquele defeito, que aquele pecado, se continuar sendo alimentado, ele será consequência para uma grave coisa que acontecerá no ser humano. E isso nem o ser humano quer, que é o inferno. Nem o ser humano quer isso. As pessoas nem gostam de ouvir essa palavra, inferno. As pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas é uma realidade. O amor de Deus se manifestou para nos livrar do inferno. O amor de Deus nos livrou para que a gente não se tornasse escravos do pecado, mas para que o Filho de Deus se manifestasse para destruir as obras do diabo. E qual é as obras do diabo? Você pode ver os versículos que antecedem. Ele diz que as obras do diabo são os pecados. São os pecados que acometem o ser humano, são os pecados que destroem o ser humano. São os pecados. A segunda coisa essa noite: se filhos do Deus Santo somos, santos em amor seremos. Segunda coisa: existe uma grande diferença em ser filho de Deus e filho do maligno. Aí a pergunta que nos cabe, eu acredito que eu já sei a sua resposta: o que estamos sendo? Versículos 7 a 10, ele fala sobre isso. Se você quiser baixar sua cabeça e ler, o versículo 7 a 10, ele trata essa questão: quem somos? Filho de Deus, filhos do maligno. A Bíblia fala em 1 João aí, capítulo 3, versículo 10, ele cita o seguinte, João, a respeito desse ponto: que diferença tem o que somos, se filho de Deus, se filho do maligno, que grande diferença há? Ele diz assim, verso 10 aí, da palavra, neste capítulo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Notou a diferença? O que é ser filho de Deus e o que não é ser filho de Deus é a segunda coisa. Qual é a grande diferença? É que a manifestação dos filhos de Deus, quanto à manifestação dos filhos do diabo, a diferença é que todo aquele que não pratica justiça, ou seja, aquelas pessoas que praticam o mal, que praticam a injustiça, elas não são filhos de Deus. Aquelas pessoas que odeiam os outros, aquelas pessoas que não amam, não são filhas de Deus. As pessoas que amam, as pessoas que fazem justiça, essas são filhos de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurados, os que praticam a justiça. Bem-aventurados os que são praticantes da justiça. Feliz é o praticante da justiça. Não é aos olhos dos homens, não. A gente não pode esperar dos homens os aplausos. Jesus não se refere aos homens: peraí, você vai praticar a justiça e os homens vão te aplaudir. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aqueles que praticam a justiça, mas receberá os aplausos do céu. Receberá os aplausos do céu, do reino de Deus. Mas dos homens muitas vezes não receberemos.
Porque a justiça de Deus incomoda a injustiça dos homens. A justiça dos filhos de Deus incomoda a injustiça dos filhos do maligno. A terceira coisa, irmãos. Verso 11 a versículo 24. Terceira coisa que precisamos entender no texto. Verso 11 a verso 24. Eu afirmei assim, o seguinte tópico: devemos amar os irmãos, mas devemos odiar as coisas concernentes ao mundo, pois o amor de Deus não está nas coisas do mundo. Vou só repetir para a gente ficar gravadinho. Devemos amar os irmãos, mas devemos odiar as coisas concernentes ao mundo, pois o amor de Deus não está nas coisas do mundo. Você notou? João ele fala assim: não ameis o mundo. Para João e para a sua comunidade cristã estava muito claro que era mundo. Porém, para nós, quando eu falo a palavra mundo aqui, vem muita coisa na sua cabeça. Vem o planeta, certo? Vem um monte de coisa. Por isso que eu coloquei a palavrinha concernente ao mundo. Porque a palavrinha concernente dá a ideia do que são as coisas que o mundo produz e que Deus não agrada a Deus. Certo? E essas coisas nós sabemos muito bem, são as coisas da carne, como diz lá em Gálatas, a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 19, gostaria que você abrisse aí em Gálatas, o que é que o mundo produz, o que é que a sociedade, não é o cosmos, não é o planeta, mas estou falando da sociedade que está nas garras do maligno. A gente ouve muitos cânticos dizendo: olha, vamos tomar posse dessa herança, vamos tomar posse dessa terra, vamos tomar posse. Eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a sociedade está nas garras do maligno. E às vezes cantamos mentiras. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. A carta de Gálatas. Quais são as coisas que o mundo produz concernentes ao mundo? Amém, irmãos? Conseguiram aí? Ora, as obras da carne são conhecidas. Ninguém é desconhecido disso aqui, só se a pessoa for única. São conhecidas. Certo? O que eu vou falar não é nada, aquilo que Paulo relata aí não é nada novo. É conhecidas de todos nós sabemos, só se a pessoa não tiver uma cabeça boa, for demente. São conhecidas e são. Aí ele começa. Tá aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando ele diz aqui coisas semelhantes a essas, é que às vezes a pessoa não fica só na bebedeira, ela vai além da bebedeira. Certo? Coisas semelhantes à prostituição. Semelhantes, ou seja, o que a prostituição vai mais além, ele está falando isso, viu? Então a pessoa não é só o ato de se prostituir, é o que leva à prostituição, também é uma coisa semelhante, então faz parte do time da derrota aos olhos da alma que precisa da vida eterna para com Deus. Vocês estão entendendo? Aí, ele não para aí, mas ele diz, seguindo o texto, acompanha a sua Bíblia, certo? Os frutos do Espírito Santo em amor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: não durma, por favor. Pode dizer, não é pecado não, irmãos. Diga assim: não durma. Agora você vai ver os frutos do amor. Certo?
O que é que o amor produz? O que é que o amor produz? Vamos lá. O amor produz isso aqui, ó. Preste atenção, você que é obediente, né? Você é muito obediente, Deus está vendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí ele vai e acrescenta uma frasezinha para complementar. Ele diz: contra estas coisas não há lei. Pergunto a você: há lei para quem bebe? Pode vender bebida para menor? Pode? Cara, até pode. Agora, se a justiça pegar, se a polícia pegar, mas tem lei. Tem lei para homicida? Tem lei para quem faz facções? Tem lei para quem faz inimizades? Tem. Está vendo? Agora, para as coisas do Espírito de Deus, para os frutos do amor, não existe lei. Quem é que vai criar uma lei para dizer assim: para com a paz? Para com a paz, que eu não quero paz aqui. Não, peraí. Vamos criar uma lei, acaba com o amor. Tem lei para o amor? Para parar o amor? Tem lei para parar a alegria? Tem lei para parar a benignidade, para ser um cabra boa, mulher boa? Tem lei para parar a longanimidade, a pessoa que se demora em irar-se, em ter raiva? Tem lei? Para estas coisas não tem lei, meu irmão. Agora, por que, meu irmão? Vou fazer uma pergunta, não me responde aqui não, só a tua consciência e Deus. Nem responde para a pessoa ouvir não. Preste atenção. Agora, por que nós alimentamos as obras da carne? É porque muitas vezes nós achamos bonito a pessoa ser aquela, ver a pessoa se irar. Às vezes o pai ou a mãe gosta de irar o filho, né? Fazer o filho se irar, fazer uma raiva ao filho, para o filho ficar irado, né? O que é que a Bíblia fala sobre isso, meu irmão? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Não, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Não é verdade? Está vendo? A lei de Deus já é assim. Filhos, né? Também fala sobre isso. Devem honrar o pai e a mãe. Tem lei, meu irmão. Para as coisas erradas tem lei. Desonrar o pai tem lei. Provocar a ira do filho tem lei. Tem lei. Tá bom? Não se preocupe que eu não estou falando de você, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o pastor não está falando de você. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. Vamos adiante, né, irmãos? Vamos adiante. Devemos amar os irmãos, mas devemos odiar as coisas concernentes ao mundo, pois o amor de Deus não está nas coisas do mundo. Versículo de 11 a 24. Letra A. Primeira coisa aqui, dentro desse ponto. Segundo, um tópico dentro de outro tópico. Não podemos amar o irmão com amor mundano de Caim. Você notou que o texto falou lá? Você prestou atenção? Vamos fazer essa leitura. Verso 13, vem cá. Vamos para o verso 13. Vai no verso 13. Perdão, irmãos. De 11 a 12, tá bom? 11 a 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Qual é a mensagem de Cristo? Que nos amemos? Qual é a mensagem de Cristo? Que nos amemos? Contra isso não tem lei, meu irmão. Odiar tem. Glória a Deus. Aleluia. Aí o pastor Batista dizendo glória a Deus e aleluia, né? Ele segue. Verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno.
taxativo, né, João? João taxou logo, taxativo. Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Simples. João matou a charada, o que aconteceu lá em Gênesis. Não era por causa de inveja, como muitos pregam. Não era por causa de outras coisas, é porque realmente Caim era do mal. É porque Caim era do mal mesmo. Está aqui o texto dizendo. Caim era do mal e uma árvore podre não pode frutificar frutos bons. Uma árvore podre só pode frutificar frutos com bicho, fruto ruim. Então realmente Caim era um fruto ruim da relação de Adão e Eva. Ele era do mal. Ele fazia as obras do mal porque ele era mau. A sua natureza era do mal. Ele era um cabra ruim. Não é porque ele tinha inveja não, só não. Ele só tinha inveja não, ele tinha ódio. Ele tinha ira, ele tinha desejo de assassino. Ele tinha desejo de ser um homicida. Ele tinha o desejo do mal. E isso tudo era voltado contra o seu irmão. Que relação horrível nessa família. Que relação ruim. Um irmão que tinha um sentimento de matar o irmão, de acabar com a vida dele. Que coisa horrível, né? Tão horrível, irmãos, porque se você pensar comigo aqui, presta bem atenção, se você pensar comigo aqui, fazia pouco tempo que eles tinham saído do jardim do Éden. Pouco tempo. Então, na lógica comum, se a pessoa há pouco tempo saiu do jardim do Éden, ela não podia acarretar para ela tanta maldade. Você está entendendo? Foi uma maldade assim, fora do comum, satânica mesmo. E Deus diz, não é na sua palavra, lá Deus olha para Caim e diz assim: o que é que fizeste com teu irmão, Caim? Deus parece assim que dá uma de que não sabe, né? Sabendo, né? Deus dá aquela sugestividade que não sabe sabendo. Aí Deus diz assim: o que fizeste com teu irmão, Caim? Acabasse com a vida do teu irmão. Tu fez um instrumento pontudo, uma faca, e matasse teu irmão, assassinasse teu irmão de faca. Então, não devemos, de forma nenhuma, não podemos amar o irmão com o amor mundano de Caim. O amor mundano de Caim é justamente o que as pessoas hoje estão tendo. É um amor em que se baseia em que o próximo, certo? Preste atenção. O amor segundo Caim, segundo o mundo, é o amor em que o próximo não vale nada, só vale até onde me servir para alguma coisa. Vocês estão aqui, amém? Estão prestando atenção no que eu estou falando? O amor segundo Caim, preste atenção. É que a pessoa, o indivíduo, o próximo, seja o cônjuge, que é o próximo, né, seja o familiar, seja o próximo do seu trabalho, seja quem for, o próximo, entendeu? Só presta para mim até o dia em que ele servir para mim. Ô meu irmão, eu fico me perguntando, às vezes, olhando para os meus botões e olhando para o teto da minha casa lá, às vezes eu fico meditando, não é meditando não, né, no texto, é meditando mesmo, no texto, e aí eu fico pensando, meu Deus, como o mundo é cego, como é que o mundo consegue se adaptar a um amor tão desgraçado deste, em que o cônjuge só serve até o dia em que estiver bem aos meus olhos, senão depois ele é descartável. É um produto descartável, não é uma roupa velha que eu troco, é uma roupa suada e suja que eu faço de pano de chão, que eu troco. Sério isso? É o amor segundo Caim. A questão B, dentro do ponto 3. Não devemos ficar assustados com o ódio que o mundo tem pelos filhos de Deus.
Ô irmão, você tem alguma dúvida aí? Você tem alguma dúvida? Eu vou tirar hoje a sua dúvida. Você tem alguma dúvida que alguém odeia os filhos de Deus? Você tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, é porque alguém não lhe perseguiu ainda da maneira certa. Você está entendendo? Você não tem dúvida. Se você tiver alguma dúvida e estiver perguntando assim, mas por quê? Por quê? Por quê, Deus? As pessoas fazem isso comigo porque eu sou crente, porque você ainda não aprendeu ainda. O mundo nos odeia. Você está prestando atenção no que eu estou lhe dizendo aqui? O mundo nos odeia, o mundo não nos ama. E se você não aprendeu isso ainda, é porque você ainda não foi perseguido da maneira certa. É porque o diabo ainda não disse para você que lhe odeia. Ou seja, na atitude ou na palavra. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Preste atenção. Isso está lá no verso 13. Vamos ler o verso 13, irmãos? Vamos ler? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. A gente não pode ficar assustado. A gente não pode ficar... Por exemplo, eu estou passando ali com minha família, com minha esposa, com meus 2 filhos. Aí eu estou passando. Aí o camarada disse, eu odeio crente. Sabe? Aí o cara trinca os dedos assim, pastor, é tudo ladrão. Oh meu Deus. Jesus não disse que as pessoas do mundo iam me elogiar, não. A Bíblia está dizendo aí que o mundo nos odeia, irmão. Preste atenção. Não queira não, irmão, o amor de Caim para você não. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela tiver os olhos verdes, não se apaixone, tá? Brincadeira. Mas olha para a pessoa que está do seu lado assim, não queira não o amor de Caim para você não. Não queira o amor do mundo para você não. Esse negócio não presta. Eu sei que você é obediente, viu? Deus está vendo. Ser, dentro do ponto 3. Ser, do verso 14 agora a 18, nós vamos fazer uma pequena análise. Só saberemos de fato e de verdade que somos de Deus. Preste atenção. Só saberemos de fato e de verdade que somos de Deus se de fato amarmos uns aos outros. Se não amarmos, estamos na morte eterna e não na vida eterna. Esta prova provém de Deus. Vamos ver 14 a 18, por que eu desenvolvi esse pensamento aqui dentro da palavra, desenvolvi dentro da palavra. 14 a 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece o quê? Na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Eu não ouvi, acho que eu vou pregar em Libras agora, irmão. Pregar em Libras, né? Vou ter que pregar em Libras. Não. É porque o que, irmãos? O assassino, né? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Quer conhecer o amor? Preste atenção. É agora, irmãos. Preste atenção, total. Conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos, né, deste mundo, ele não está se referindo ao planeta Júpiter, nem a Mercúrio, nem a Plutão, ele está se referindo a esta Terra, planeta Terra. Irmãos, do mundo, e via seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, quer dizer, fechar o coração, endurecer o coração, como podemos permanecer nele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Né? Temos que ter o coração aberto para ajudar. Filhinhos, não amemos, gente, isso aqui é importantíssimo. É importante demais esse versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É tão fácil, irmão, eu chegar para um irmão e dizer, irmão, eu lhe amo em Cristo Jesus. Falar, a gente já viu o provérbio popular que diz, falar é fácil, né?
falar é fácil. Preste atenção, irmãos. Não podemos amar apenas só de palavras, debruçar nossa língua em palavras dizendo, oh, irmão, lhe amo. Mas na hora que o irmão estiver padecendo em alguma coisa, se não fizermos nada, as palavras são apenas palavras, sabe? São apenas palavras vazias de que nada serve. Glória a Deus por isso. Quarta coisa dentro do ponto 3, letra D, versículo 19 a 21. Fique ligado aí que nós vamos chegar lá. Como sabemos que estamos nessa verdade de amor? Senão o coração que dá o testemunho de acusar ou de ter total confiança que estamos amando de verdade. O que é que testifica de fato que eu estou amando de verdade? Ô meu irmão, preste atenção. O que é que prova que eu e você, nós estamos amando de verdade? Será que é quando eu e você passamos a falar mais com as pessoas da igreja? Será? Será que é quando eu passo a falar palavras de amor em Cristo para as pessoas? Será que é isso? É não. Preste atenção no texto e leia juntamente comigo, acompanhando aí na sua Bíblia, do verso 19 a 21, que diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Você sabe quando é que eu sei que eu amo o meu irmão? Você sabe quando é que eu sei que eu estou amando? Não é apenas quando eu estou falando palavras de elogio em Cristo para aquela pessoa. Não é uma demonstração apenas de palavras bonitas em Cristo, a paz do Senhor, graça e paz. Meu irmão lhe ama em Cristo. A paz do Senhor seja contigo. Não é isso, meu irmão. Não é isso. É o nosso coração, é quem vai dizer, vai fazer a sentença. O nosso coração faz a sentença se amamos realmente o nosso irmão. O nosso coração, porque veja bem o que é que eu vou lhe falar nessa noite aqui. Isso é verdade. Eu já presenciei pessoas com muita raiva trincar os dentes e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Eu te amo em Jesus. O coração dessa pessoa está falando o quê? O coração dela está falando o quê? Que ela não tem amor. A palavra dela mente, mas o coração dela não mente. E nós temos um Deus onisciente, e não olha para a nossa aparência, mas para o nosso coração. Você está entendendo? Deus não está preocupado com o nosso aspecto, Deus está preocupado com o nosso coração. Como está o teu coração hoje? Como está o teu coração? Para terminar, letra E, dentro do tópico 3. Quando estamos na verdade e no amor, tudo que pedimos por causa do amor e da verdade que este amor traz, receberemos. Não porque merecemos, mas porque o seu mandamento está dito assim. Este é o mandamento que está dito: que creamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Versículo 23 e 24. Ele fala sobre isso assim: ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Olha o que é que Jesus ordenou para os apóstolos. Está aí no verso 23. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. E Deus onde?
Quem guarda os seus mandamentos. Que mandamento ele está falando aqui? Será que é os 10 mandamentos de Moisés? Não, ele está falando do mandamento que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É disso que ele está falando. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ou seja, o Espírito que Deus nos deu não foi um espírito de vingança, não foi um espírito de ódio, não foi um espírito de mentira, não foi um espírito de fingimento, espírito de amor que testifica o mandamento de Cristo, que devemos nos amar uns aos outros como Jesus assim nos amou. É isso que ele está falando. Irmãos, eu vou parar por aqui. Cheguei ao final. Espero que essa palavra tenha feito um efeito na sua vida. Espero que essa palavra fique gravada em você. Espero que você não seja só um ouvinte, mas que você seja praticante dessa palavra. Jesus deixou muito claro para nós. Se a gente é discípulo dele, devemos amar. E o amor, preste atenção, o amor não tolera o pecado. O amor tolera o pecador. É diferente. As pessoas hoje do mundo que estão escravas concernente às coisas do mundo, elas querem o amor de Deus, mas elas criaram um conceito errado do amor de Deus. O amor de Deus não tolera os pecados, tolera o pecador. Porque o indivíduo para Deus é mais importante do que as coisas ruins que ele faz. Deus está preocupado com o indivíduo, não com as coisas ruins que ele faz. Ou seja, o amor de Deus é para o indivíduo. As coisas erradas que ele tem, Deus quer que ele peça perdão, se arrependa, por causa que Deus tem um amor tão grande por ele e não quer que ele vá para o inferno. E este é o amor de Deus. Não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém vá para o inferno. Então depende apenas do homem rejeitar o querer esse amor e não querer criar um amor que Deus não criou. Porque Deus não criou um amor em que Deus está tolerando tudo que o ser humano faz. Me desculpe, querido, eu vou te decepcionar se caso alguém esteja pensando assim, ou se existe alguém que você conhece assim. Deus não tolera as coisas erradas que o ser humano faz. Deus ama e tolera o indivíduo que faz as coisas erradas, mas o erro dele não. Amém? Quero convidar você a fechar sua cabeça no seu lugar e você vai fazer uma oração por você mesmo. Por você. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.